Nós vimos anteriormente dois conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Até um certo momento, esses dois conjuntos atendiam às necessidades que o homem tinha na época. No entanto, a partir de um determinado momento, pensou-se no seguinte: se eu fizer um fracionamento de uma quantidade inteira, como que eu posso representar numericamente isso? Eu pego o número 1, quero dividir ele em duas partes, ou eu quero pegar o número 3 e dividi-lo em 4 partes. Não havia nada que pudesse ser utilizado até o momento ali para poder representar isso. E assim, houve a criação do conjunto dos números racionais. O símbolo, a notação para esse conjunto é essa, que representa aqui com essa letra Q. E o conjunto dos números racionais ele é formado por números que podem ser escritos na forma de fração. E, mais ainda, não é qualquer fração, é fração de dois números inteiros. Você tem que ter em cima o número inteiro e embaixo também o número inteiro. Lembrando que esse número que fica em cima é o numerador e esse que fica embaixo é chamado de denominador. Bom, sobre o denominador, eu ainda tenho que fazer uma observação. Esse denominador ele não pode ser zero. Por quê? Há uma lei na matemática onde não se divide nenhum valor por zero, não há resultado para isso. O contrário vale. Eu posso pegar o zero e dividir por qualquer número que eu quiser. No entanto, eu não posso pegar nenhum número, seja ele de qualquer conjunto que for, e dividir por zero porque não vai ter resposta para isso. Quais subconjuntos nós podemos destacar aqui como sendo subconjuntos importantes? O conjunto dos números racionais não nulos, lembrando que essa palavra não nulo, essas duas palavras, indicam que você está excluindo o zero do seu conjunto. E isso está escrito aqui. O conjunto dos números racionais não nulos é formado por números racionais, x que pertence aos racionais, eu estou incluindo no meu conjunto os números racionais, tais que são valores diferentes de zero. O único que é o zero é o próprio zero, né? Então a gente exclui ele ali. Tá bom? E também pode vir escrito dessa forma aqui. É o Q, que é o conjunto dos números racionais, menos o conjunto formado pelo elemento zero. Eu quero mencionar agora sobre esses dois conjuntos aqui, esses dois subconjuntos, de forma junta, tá? Para a gente poder compará-los. Na última aula, como você se lembra, eu frisei que há uma diferença entre você falar que o número ele é não negativo e você falar que ele é positivo. Por que há essa diferença? Porque quando se fala não negativo, entende-se que ele pode ser zero ou ele pode ser positivo. Essa situação aqui, ó, é um número que pode ser maior ou igual a zero, sendo que maior que zero é o positivo e igual a zero é o nulo. Mas se você quiser um conjunto de números racionais positivos ou estritamente positivos, você só vai pegar os números racionais positivos, ou seja, você exclui o elemento zero desse conjunto. É essa a diferença. Em relação à notação, em um a gente não coloca o asterisco, a gente só deixa o mais, que é no caso dos não negativos, e no outro a gente já coloca a estrelinha, o asterisco, para poder indicar a exclusão do zero desse conjunto. Tudo bem? Do mesmo modo, falar que um número ele é não positivo, falar que ele é negativo, é diferente. Obviamente, esses dois subconjuntos são formados por elementos diferentes. Enquanto um ele tem o pertencimento ali do zero, o outro não tem. Bem? Acerca de um número racional, a gente havia dito que número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Quando você vai trabalhar com esse número, ele já pode vir para você na forma de fração, que é essa forma aqui, ó. Numerador sobre denominador. Ele pode vir para você assim já. Mas ele pode aparecer de uma outra forma, que é a forma decimal.
A forma decimal, a gente admite ali duas classes de números: os decimais exatos e as dízimas periódicas. Qual a diferença entre um número que é decimal exato e um número que é uma dízima periódica? Quando você olha para a representação decimal de um número, se ele tiver uma quantidade finita de casas, ele será chamado de decimais exatos, né? Decimal exato. Porém, se você vê que o número ali ele tem uma representação infinita, já vai ser uma dízima periódica. Vamos olhar alguns exemplos aqui. Esse número, menos 3 sobre 2, é o número racional e já veio para a gente na forma fracionária. Eu tenho aqui o numerador e eu tenho um denominador. Esse próximo número, ele é um número racional que está expresso na forma de um número decimal exato. Por quê? Porque ele tem uma quantidade finita de casas após a vírgula. Aqui eu tenho a primeira casa e a segunda casa, e termina. Se terminar, se você tiver um último algarismo, é porque o seu número ele é um decimal exato. Agora, nesse caso aqui, 1,33333. Essa reticências ela indica que essa representação ela é infinita. O seu 3 ele vai se repetindo infinitamente. Então, esse aqui é um número racional na forma de uma dízima periódica. Então, é assim que fica subdividida a questão da representação de um número racional. Ele pode vir para você na forma fracionária já, ou ele pode vir na forma decimal, sendo que essa forma decimal ela pode ser de um decimal exato ou de uma dízima periódica. O que é importante a gente pensar nesse momento são as alterações de uma forma para outra. Eu posso, por exemplo, tomar um número racional na forma fracionária e escrever na forma decimal, ou vice-versa. Posso pegar um número racional expresso em forma decimal e transformá-lo em uma representação ali na forma fracionária. Sobre essas transformações que eu havia falado com vocês, eu trouxe aqui agora 3 exemplos, e no primeiro exemplo a gente vai fazer uma transformação de um número racional, que está escrito na forma decimal, para a forma fracionária. Lembrando que na forma fracionária a gente tem numerador sobre denominador. O primeiro passo, então, é você colocar aquele traço de fração, que é esse aqui. E aí a gente vai se preocupar em seguida em formar o numerador e também formar o denominador. Então, o primeiro passo é esse, a gente colocar aqui os símbolos, né, de frações em cada um deles. Bom, como que vai ser o meu numerador, primeiramente? No numerador, você sempre vai escrever o número sem a vírgula. Na letra A, por exemplo, não tem vírgula, então eu já coloco o próprio número, 5. Aqui na letra B, se eu escrever esse número sem a vírgula, vai ficar 12. Só que um 12 negativo, né? Porque 1,2 ele está negativo. Aqui, o numerador vai ficar 225. E aqui, 10.152. Esse é o primeiro passo, escrever no numerador o próprio número, só que sem a vírgula. Feito isso, no denominador você vai ter que colocar algum múltiplo de 10, que seja 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Tá? O que vai mandar isso? É a contagem da quantidade de casas após a vírgula. Por exemplo, deixa eu começar com a letra B. Na letra B, nós podemos observar que há uma casa após a vírgula. Logo, eu vou colocar o número 10. Tá? Essa quantidade de casas que nós temos aqui, ela vai diretamente corresponder com a quantidade de zeros. Logo, se tem uma casa após a vírgula, há um zero também lá no meu múltiplo de 10. Agora, observe que aqui eu tenho duas casas após a vírgula. Logo, o meu denominador ele tem que ser o número 100. Se tem duas casas após a vírgula, o meu múltiplo de 10 do denominador tem que ter 2 zeros. E aqui também, ó,
3 casas, 3 zeros. Então, 3 casas após a vírgula, eu coloco o 1000 como denominador. Voltando na letra A, não há nenhuma casa após a vírgula. Logo, eu não tenho que colocar nenhum zero. E, obviamente, se eu quisesse escrever esse número na forma de fração, seria isso aqui mesmo, que é aquele famoso colocar o 1 embaixo, que é um imaginário. Pois bem, esses números, na forma de fração, eles estão escritos como fração, sim. Porém, há formas melhores ou formas simplificadas na qual a gente pode escrever essas frações. E aí a gente simplifica, tá? Até chegar em uma fração que é dita fração irredutível, onde você não tem mais como simplificá-las. Por exemplo, na letra B, eu posso simplificar o meu numerador e o meu denominador por 2, observando que ambos são pares. Logo, eu chego numa fração que é igual a menos 6 sobre 5. Essa fração ela é uma fração irredutível, a gente não tem como reduzir mais do que isso, então ela fica dessa forma mesmo. O próximo aqui eu já posso simplificar diretamente por 25. Porém, não há nenhum problema se você quiser simplificar aos poucos. Eu quero começar simplificando ali por 5, depois por 5, não há nenhum problema. Eu já coloquei o 25 por saber que ele é o que vai me dar a fração irredutível. 225 dividido por 25 é igual a 9. Vou colocar aqui. E 100 dividido para 25 é igual a 4. Chegamos em uma fração irredutível. Agora, essa próxima fração ela pode ser simplificada aos poucos por 2, depois por 2 de novo. Se não der por 2 ali, você dividiria por 3, se der. O importante é que você utilize o mesmo número simplificador tanto em cima e embaixo. A gente não pode fazer mudança, simplificar ali o numerador por um número e o denominador por outro. Isso na matemática não pode ser feito. Aqui, eu vou simplificar logo por 8, porque eu sei que é o número que vai me dar a fração irredutível já. 10.152 dividido por 8, eu terei 1.269. E aqui, 10.000, quando eu divido por 8, eu vou ter 1.250. Passando para o exemplo 3, eu quero fazer o contrário. Ao invés de pegar um número escrito na forma decimal e passar ele para a forma fracionária, eu quero pegar uma fração e escrevê-lo na forma decimal. Também é um processo muito simples, na qual você vai tomar o numerador e dividir pelo denominador. Na letra A eu tenho 3 sobre 2, o numerador é igual a 3 e o denominador é igual a 2. 3 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2 e sobra 1 aqui. Bom, eu posso continuar essa divisão, fazendo a divisão decimal. Acrescento o 0 e acrescento a vírgula. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Sobra aqui 0. Então, esse número ele acaba sendo um decimal exato, quando a gente pega a fração e escreve ela na forma de decimal. Passando agora para a letra B, eu tenho que fazer o 12 dividido para 25. Porém, como o 12 ele é menor do que o 25, a gente vai acrescentar um zero e 0, aqui no quociente. 120 dividido por 25 vai ser igual a 4. 4 vezes 25 é igual a 100. 120 menos 100 vai me sobrar aqui o 20. Bom, eu posso continuar a minha divisão decimal, já está no campo dos decimais, então acrescento mais um zero que não tem problema. 200 dividido por 25 é igual a 8, e 8 vezes 25 é igual a 200. Sobrando aqui o resto igual a zero. Também é um decimal exato. 0,48.
Na letra C, eu tenho 2/3, uma fração, e quero passar para decimal. Também faço a divisão do numerador, que é 2, e o denominador, que é 3. Bom, como 2 é menor do que 3, a gente vai acrescentar o zero. 20 dividido por 3 é igual a 6, então 6 vezes 3 é 18. Sobra aqui para mim 2. Vou continuar a minha divisão decimal. Acrescento o zero e divido. 20 dividido para 3 é 6. 6 vezes 3 é igual a 18. E 20 menos 18 vai sobrar 2. Coloco o zero novamente. 6, 18 e sobra 2. O que você pode observar? É que sempre sobra 2. Essa divisão ela não termina, ou seja, aqui eu tenho uma dízima periódica. Logo, esse aqui é um número decimal com a representação infinita e que a gente conhece comumente como dízima periódica. Nosso próximo exemplo ele é um exemplo especial porque a gente aprendeu a fazer as transformações de uma forma fracionária para uma forma decimal e vice-versa, mas ficou faltando algo que é aprender a transformar dízimas periódicas em frações. Primeiro que essa fração, que vai representar a dízima periódica, ela é chamada de fração geratriz. Esses exemplos que nós veremos a partir de agora, eles são exemplos que mostram como se calcula a fração geratriz, ou seja, tomando uma dízima periódica, como é que eu posso transformar ela em fração, já que ela é um número racional? Então, ela tem que ser escrita, quando eu precisar, em forma de fração. Vou mostrar como é que isso é feito através de 3 exemplos. O primeiro exemplo é esse aqui, o exemplo 1. A gente vai determinar a fração geratriz da dízima periódica 0,8888 e assim por diante. Uma outra maneira que é muito comum de ser utilizada para escrever as dízimas periódicas é essa aqui. Eu deveria ter escrito assim, 0,8 e aí colocar um traço em cima do 8. Esse traço em cima do 8 significa que o 8 está se repetindo infinitamente. É uma outra possibilidade de escrita para as dízimas periódicas. Você coloca um traço onde você quer comunicar ao leitor que está repetindo infinitamente. Bom? Primeiro passo para a gente encontrar a fração geratriz é você pegar a dízima periódica e chamar ela de x. Então, a minha dízima periódica ela é 0,888 e assim por diante. Vou colocar uma reticências porque eu não vou escrever essa dízima ali infinitamente, tá? Os números dela. Agora eu vou observar de quantas em quantas casas ocorre a repetição desses números. Esse número ou esse valor que está se repetindo, a gente chama ele de período. O período aqui é 8. 8, 8, 8. A minha repetição está acontecendo assim, é o 8 que está se repetindo, então ele é o período. Esse período ele só possui uma casa, então ela se repete de uma em uma casa. Se é uma casa, lembra vocês, uma casa, o fator multiplicativo que nós iremos utilizar aqui é o fator 10. E, por analogia, se eu tivesse uma repetição de 2 em 2 casas, fator 100. De 3 em 3, fator 1000. De 4 em 4, fator 10.000. E assim sucessivamente. Bom, feito isso, eu chamei a minha dízima periódica de x e identifiquei quantas casas havia ali no período. Eu vou pegar esse fator e multiplicar por esse número, tanto pelo x quanto pela dízima. Olha como é que vai ficar. 10 vezes x, 10x. 10x. Vamos multiplicar agora o 10 pela dízima. 10 vezes aquela dízima. Quando eu multiplico um número por 10, a vírgula dele pula uma casa para a direita. Por 100 pula 2, por 1000 pula 3 e assim vai. Logo, se a vírgula está aqui, ela pula uma casa só. E aí eu fico com 8
e a parte periódica aqui, ó, 8, 8, 8, infinitamente. Vou colocar reticências para indicar isso. Já multipliquei, o que eu faço? Eu pego esse valor que foi multiplicado e embaixo dele eu coloco o valor original, que é o valor x igual a 0,888 e assim por diante. E vou subtrair tanto o valor multiplicado, que eu coloquei em cima, pelo valor original que eu coloquei embaixo. Subtraindo, observe que 10x menos x é igual a 9x, igual. Nessa subtração, olha que interessante. Eu vou subtrair a parte inteira com a parte inteira. 8 menos 0 é igual a 8. E aqui acontece a mágica. Na parte periódica que acontece a mágica. O 8 ele cancela com 8, fica 0. 8 menos 8 é 0, 8 menos 8 é 0, ou seja, o 8 que está em cima ele vai sempre cancelar com o 8 que está embaixo infinitamente. E é por isso que se some ali a parte periódica. E esse é o truque desse método para poder calcular a fração geratriz. A gente cancelar a parte periódica. Então a gente provoca isso. E provocar isso é você chamar de x, fazer a multiplicação por 10 e fazer todos os procedimentos. Bom, agora é só terminar de resolver a equação do primeiro grau. O 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, vivo com x é igual a 8 sobre 9. Se você dividir 8 pelo 9, você vai voltar na dízima periódica 0,888 e assim por diante. Tudo bem? Mais um exemplo para a gente reforçar esse método. Agora eu vou um pouquinho mais direto. Primeiro passo, a gente chama a dízima periódica de x. A dízima periódica que eu tenho é essa, 0,96, e esse tracinho indica que a dízima foi escrita na forma compactada, na forma do preguiçoso. Mas aqui a gente vai escrever ela um pouquinho mais, e vamos escrever assim, 0,96, 96, 96 e reticências. Segundo passo é você observar quantas casas há no período. O período é o número que se repete. Observe que eu tenho o 96, que está repetindo, 96, 96, 96, ou seja, essa repetição ela acontece de duas em duas casas decimais. Então, se são duas casas, logo o fator multiplicativo que nós iremos utilizar aqui é o fator 100. Por lógica, duas casas, dois zeros. Então, fator 100. Terceiro passo é você pegar esse fator e multiplicar aqui. Ó. Se eu multiplico, vamos só lembrar, se eu multiplico, a vírgula ela vai pular duas casas para a direita. Tá bom? Então, vamos fazer por partes. Ó. 100 vezes x é igual a 100x. Igual. Ali, vou multiplicar o 100 por essa dízima periódica, a vírgula pula duas casas para a direita, e assim eu fico com 96 e a parte periódica. 96, 96 e assim vai. Feito isso, eu escrevo a parte original, que é x igual a 0,96, 96, 96, 96 e assim vai. Importante a gente sempre deixar a vírgula embaixo de vírgula. É assim que é feito ali as operações de adição, de subtração e de multiplicação entre decimais. Vírgula embaixo de vírgula, sempre. Vamos subtrair? 100 menos x é igual a 99x. Bom, subtraio primeiro as partes inteiras. 96 tira 0, é igual a 96. E a parte decimal, que é uma parte periódica, que está se repetindo infinitamente, nós vamos cortar os algarismos. Eu corto o 9 com 9, o 6 com 6. 9
com 9 e o 6 com 6. E assim vai acontecendo esses cancelamentos. 99 que está multiplicando vai passar dividindo e eu terei x é igual a 96 dividido por 99. Essa fração, apesar de ela ser a fração geratriz, ela não é uma fração irredutível. A gente consegue reduzir mais ela ainda. A gente consegue simplificar essa fração. Vou fazer uma simplificação aqui por 3. Então, eu simplifico por 3. Assim, meu denominador 99 dividido por 3 vai ficar igual a 33. E 96 dividido por 3 é igual a 32. Caso você queira fazer uma prova real, basta dividir o numerador pelo denominador que você encontrará essa dízima periódica que está aqui. O terceiro exemplo, ele é um exemplo um pouco diferente, e eu resolvi trazer ele porque pode ser um problema que você se depare. Nessa dízima há algo de diferente. Por quê? Observe que a repetição ela acontece só do 45. 45 é o período, é a minha parte periódica. Observe que eu tenho 45, 45, 45, 45, 45 e assim vai. Aqui eu tenho um número que não participa desse período, é uma parte não periódica. Apesar de ele estar após a vírgula, ele não faz parte do período. Ele é um obstáculo para a gente, está atrapalhando a nossa vida, porque até o momento a gente aprendeu a fazer o cálculo de fração geratriz sem que houvesse a situação assim, de um número não periódico após a vírgula. Então a gente vai contornar esse obstáculo. Eu vou fazer duas multiplicações. A primeira multiplicação é para poder contornar o obstáculo, e a segunda multiplicação é feita com base na observação da quantidade de casas que tem o período. Tudo bem? Então, vou fazer isso aqui tranquilamente para você entender. Essa parte que não é periódica, que é o número 0 aqui, possui somente uma casa. Então, uma casa. Se é uma casa, a gente multiplica por 10, tá? Então, deixa eu chamar a dízima periódica de x. Primeiro, a dízima periódica é essa aqui, 2,0, 45, 45 e assim por diante. Primeira multiplicação que eu vou fazer é só para tirar esse obstáculo, que é uma multiplicação por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 aqui agora. 10 vezes x é igual a 10x. E 10 vezes essa dízima, a vírgula pula uma casa para a direita. Então, eu fico com 20,45, 45, e assim vai. Lembrando que eu não fiz nada para poder obter a fração geratriz ainda, eu só tirei o meu obstáculo. Eu peguei uma dízima periódica que era um pouquinho mais complexa e transformei em uma dízima mais simples. Beleza, agora que eu vou começar mesmo o meu processo de obtenção da fração geratriz. Vamos observar qual é o período. O período aqui é 45. 45. Esse período ele é composto por duas casas decimais, e duas casas me lembra dois zeros. Logo, eu vou multiplicar pelo fator 100. Bom, eu vou multiplicar pelo fator 100, não a linha de cima. Essa linha de cima aqui ela já morreu, ela era a dízima antiga. Tá? Então a gente não vai trabalhar nada com ela mais. A gente vai trabalhar agora somente com essa parte que está aqui. Vamos continuar para ver como é que acontece. Multiplicando aqui por 100, 10 vezes 100 é igual a 1000. Então, 1000. 1000x. Multiplicando aqui por 100, essa dízima que está aqui no segundo membro, a vírgula pula duas casas para a direita. Pula uma, pula duas. Então, eu fico com 2045, vírgula 45, 45 e assim vai. Lembrando, a gente pega essa parte e escreve a parte de cima abaixo dela. Então, 10x
essa parte aqui que eu estou escrevendo, igual a 20,45, 45 e assim por diante, tá? Bom, vamos às subtrações. 1000x menos 10x, vou ficar com 990x. Aqui, se eu subtrair as partes inteiras, ó, o 5 subtrai com o 0, que fica 5. O 4 que subtrai com 2 vai ficar 2. E o restante aqui, que é o 0 e o 2. Em relação à parte decimal, a gente vai cancelar infinitamente. E assim, nós ficamos com x é igual a 2025 dividido por 990. Ambos os números são divisíveis por 5, então a gente vai simplificar aqui por 5. Fazendo essa simplificação, 2025 dividido por 5, 20 dividido por 5 é 4, sobra 0, desce o 2. Não dá para dividir, coloca um 0, desce o 5, e 25 dividido para 5 vai dar 5, sobrando o resto 0. O numerador, então, ficou 405. E o denominador? 990 dividido por 5. Aqui vai dar 1, sobra 4, desce o 9, que vai dar 9, 45, sobra 4. Desce o 0 e aqui eu coloco 8. Então, fico com 198. Esses dois números, agora a gente consegue simplificá-los por 3. Se eu simplifico aqui por 3, ó, por 3, eu tenho aqui 1, sobra 1, né? Aqui desce o 0, vai ficar 3, 9, sobra 1 e coloco 15, que é 5. Então, 135. O 198, se a gente divide por 3, e vai ficar 6, 6 vezes 3, 18, sobra 1. E por 18 por 3 é 6, né? 66. Vou simplificar novamente. Dá para simplificar o 3 por 3. Sim, eu tenho 66 por 3, eu já sei que vai dar 22. E aqui só falta 135 dividido para 3. E o 13 por 3 é 4, fica 12, sobra 1, desce o 5. 15 por 3 é 5, 45. Tá aí. Essa agora é a minha fração irredutível. A gente já chegou até o final dela. Para mostrar a você que nem sempre você precisa simplificar tudo de uma vez só. Você pode simplificar dessa forma aí aos poucos até achar a sua fração irredutível. Assim como nós fizemos no conjunto dos números naturais e também no conjunto dos números inteiros, a gente pode representar os números racionais em uma reta, que é a reta numerada. Mas é um pouquinho mais complexo. Por quê? No conjunto dos números inteiros, por exemplo, a gente tinha ali intervalos igualmente espaçados para localizar os números inteiros. Colocava o 0 no meio, à direita os positivos, à esquerda os negativos. Então, entre um número inteiro e outro, sempre havia uma unidade só de comprimento. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, do 3 e o 4, ou entre o 0 menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5, e assim vai, a gente só tem uma unidade de comprimento, porque eles são números inteiros. Porém, como eu falei que no conjunto dos números racionais a gente tem fracionamento, vão haver alguns números
entre dois números inteiros. Tá? Então, por exemplo, se eu olho aqui está representado alguns números racionais, não são todos. A gente colocou aqui só alguns exemplos de números racionais. Entre o 0 e o 1, eu tenho 1 sobre 2 e também tenho o 2 terços. 1 sobre 2, se você dividir, encontrar a forma decimal dele, é 0,5. Que na forma decimal é 0,5. E esse aqui é uma dízima periódica, 0,666 e assim por diante. Obviamente, o 0,5 ele é menor do que o 0,66666 e assim vai. Mas o fato é que para eu saber a localização de um número racional na reta numérica, eu preciso sempre conhecer a forma decimal dele. Às vezes não é tão fácil você localizar assim na forma fracionária. Então eu recomendo que sempre que você quiser marcar um número racional na reta, você coloque ele na forma decimal, ou seja, você divide o numerador pelo denominador. E aqui a gente tem outros exemplos. Ó. O 7 sobre 2, quando eu divido 7 pelo 2, vai dar 3,5. De fato, 3,5 está entre o 3 e o 4, ele está ali no ponto médio. Né? O 11 sobre 2, que é 5,5. Para cá, os negativos também, ó. Esse aqui é o menos 0,5. Essa é a dica. Para localizar números racionais na reta numerada, é sempre bom que você tenha a representação decimal deles. Pode ser decimal exato ou pode ser a dízima periódica. Algumas observações. Entre dois números inteiros consecutivos, existem infinitos números racionais, que é o que eu havia dito. Você pega o número 1 e o número 2, que são dois números inteiros, entre esses dois números há infinitos números racionais, há infinitas possibilidades de você fracionar aquele intervalo. Logo, são infinitos números racionais. Tudo bem? E mais, não precisa ser só números inteiros. Eu posso pegar, por exemplo, dois números racionais também. Quando eu tomo dois números racionais quaisquer, há infinitos números racionais entre eles. Tá? Então, entre o 7 sobre 2 e o 11 sobre 2, há infinitos números racionais aqui. Ó. Inclusive, o 4 e o 5 são números racionais, porque eles podem ser escritos como fração. 4 sobre 1 e 5 sobre 1. São dois exemplos aqui. Eu trouxe uma ampliação para a gente ver entre o meio e o 2 terços. Se você colocar uma lupa, imagine que você colocou uma lupa aqui, você vai ver a presença de infinitos números racionais e alguns exemplos são esses. 5 sobre 9, 3 sobre 5, 61 sobre 100, tem infinitos aqui. Bem, você pode ampliar mais ainda a sua visão para uma outra lupa, que aqui entre esses dois, se eu pegar aqui esse número racional e esses dois aqui, ó, entre esses dois também há infinitos. E se você pegar dois ali no meio, entre eles vai ter infinitos. Então a coisa não tem fim. No conjunto dos números racionais também vale o conceito de números simétricos ou números opostos. Como a gente já sabe, números simétricos são números que possuem sinais invertidos. O oposto, ou simétrico, de menos 2,35 é mais 2,35, ou simplesmente 2,35, positivo. E também aqui, o simétrico de 2 terços, positivo, é o 2 terços, negativo. Vale também a ideia do módulo, lembrando que o módulo ele tem a função de tirar a negatividade de um número. Lembrando que se esse número ele é positivo, ele permanece positivo, que é o que a gente quer. Se ele é zero, ele vai ser o próprio zero, também é o que a gente quer, não, o zero não é negativo. E se o número for negativo, você transforma para positivo. Ok? São essas três situações que nós temos e esses três procedimentos. Por exemplo, o módulo de menos 2,35. Esse número é negativo, então a gente tira a negatividade dele. Ele vai ficar 2,35. Agora, o 5 sobre 9 já está positivo.
Então, ao calcular o módulo de 5 sobre 9, permanece 5 sobre 9. Bem? Vai aparecer aqui agora um outro conceito, que é o conceito de números inversos. Basicamente, números inversos eu consigo construir invertendo a posição do numerador com o denominador. Eu faço isso. O que estava em cima vai para baixo e, consequentemente, o de baixo vai para cima. Olha para você ver. 2/3 ele tem como inverso 3 sobre 2. O menos 7 sobre 5 ele tem por inverso o menos 5 sobre 7. Aqui, o 1/3 ele tem como inverso o 3. Observe que quando a gente não coloca o denominador é porque tem um denominador imaginário aqui que é 1. Tá bom? Então, o 1 foi para baixo e o 3 foi para cima. Do mesmo modo, ou modo parecido, o 5 negativo ele tem como inverso o menos 1 sobre 5. O 1 que estava embaixo foi para cima e o 5 que estava em cima foi para baixo. No inverso, a gente não troca o sinal. Não há troca de sinal na hora de calcular o inverso. A gente só inverte a posição. O denominador vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. Só isso. Tá? Em termos de calcular inverso, não há troca de sinal. E é por isso que eu coloquei a primeira observação. Nós não podemos confundir o conceito de oposto com o conceito de inverso. Oposto é você trocar sinal. Inverso é você trocar posição de numerador com denominador. É isso. Vamos separar esses dois conceitos. Bom, próxima observação. A soma de dois números racionais opostos sempre resulta em zero. A mesma justificativa que a gente tinha ali para os inteiros, né? Quando eu tenho um número, por exemplo, vou citar até a situação do banco. Se eu vou ao banco e observo que há um saldo positivo de R$ 20,32 e eu faço uma retirada de R$ 20,32, isso aqui resulta em zero. E eu observo também que esses dois números eles são simétricos, né? Um é positivo, o outro é negativo e ambos têm o mesmo módulo. Ótimo. A terceira observação que eu coloquei é o produto de dois números racionais inversos sempre resulta em 1. Olha que interessante. Vamos pegar dois números inversos? Suponha que eu tenho 5/3. O inverso dele é 3/5. Se eu multiplicar esses dois valores, eu vou obter o produto, que é a resposta de uma multiplicação. E aí eu posso resolver de duas formas. Eu posso fazer assim, ó, 5 vezes 3 é igual a 15. E 3 vezes 5 é igual a 15. E 15 dividido por 15 é igual a 1. Logo, isso confirma, por meio desse exemplo, que a resposta da multiplicação entre dois números que são inversos é sempre 1. Tá bom? Ou eu poderia pensar assim também. Ó. Pensa no 3. Tá? O 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Tem um embaixo que é imaginário. Se eu inverto, o 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Você também pode pensar em fazer um cancelamento do 3 com 3. E aí esse cancelamento ele é nada mais, nada menos do que uma divisão. Tá? Estou dividindo aqui por 3 e também dividindo aqui por 3. Então a resposta disso aqui é 1. Assim como tem um valor fixo para a soma de dois opostos, também tem um valor fixo para a multiplicação de dois inversos. E por fim, o zero ele é um número racional que não admite inverso. Por quê? Deixa eu apagar aqui para poder te explicar. Você se lembra, lá no começo, quando eu falei do conjunto dos números racionais, que não se divide por zero? Por isso, quando eu pego zero é a mesma coisa que 0 sobre 1. Se eu inverto, fica 1 sobre 0. E isso aqui não pode acontecer. É uma divisão por zero. Isso aqui não existe, não tem resposta para isso. Então, o zero ele é o único número racional não inversível. Você não tem inverso para o zero. E por fim, o diagrama.
Diagrama do conjunto dos números racionais. Como um conjunto até aqui foi ampliação do outro, ou seja, primeiro a gente tinha o conjunto dos números naturais, que só vai do zero até infinito positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Depois entrou ali o conjunto dos números inteiros e depois o conjunto dos números racionais. Ah, professor, então quer dizer que todo número natural ele é também um número inteiro e que todo número inteiro é um número racional? Exatamente, tá? Todo número natural ele é inteiro, a gente já viu a justificativa para isso. Todo número inteiro também é racional, basta você colocar uma ali embaixo que acabou a conversa, ok? Então a gente chega aqui no final de mais uma aula e até a próxima parte.